Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Abra sua Bíblia, se você a tem, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um texto muito conhecido e que eu já tenho pregado algumas vezes usando esse texto. Ainda esse mês já preguei uma mensagem usando esse texto. E mais uma vez pregarei usando esse texto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou pedir para que você leia o mais forte que você puder. Ficou difícil aí? Muitas versões? Então você leia para quem está perto. Lê para ele, lê para ela aí. Vai, pode ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, há alguns ditos populares que acabaram por ganhar força de verdade no senso comum, e muitos desses ditos populares viraram crença, mas só atrapalham, não contribuem para o desenvolvimento humano, só atrapalham, em nada abençoam o ser humano. E um desses ditados, ele diz assim: pau que nasce torto, quem sabe? Morre. Nunca se endireita. Ou pau que nasce torto, morre torto. Não é? Esse dito popular é lamentável. Ele acaba se mostrando, na verdade, na vida de muitos que se deixam levar pela opressão psíquica e social a que estão sujeitos, por conta do preconceito ou da auto-rejeição, o sentimento de menos-valia que acaba por ser construído na sua alma. A pessoa nasceu num lar desprovido de recursos. A pessoa nasceu num bairro conhecido como bairro de pobres. A pessoa nasceu numa família em que o pai é um presidiário ou a mãe. E essa criança, ela sujeita ao meio e ao preconceito, ela acaba ouvindo alguma coisa que faz esse dito popular ser uma verdade que acaba sendo absorvido como crença na vida dessa pessoa. Há algumas crenças que são produzidas pela ignorância e lamentavelmente influenciam extremamente a mentalidade do ser humano, levando a ser refém ou escravo de alguém ou de alguma situação. Nós somos aquilo que acreditamos. Pensa sobre isso. Nós somos aquilo no que acreditamos. Se eu acredito que eu não posso, eu não poderei. Se eu acredito que eu posso, eu poderei. A palavra de Deus diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Mas por que tem tanto crente que não pode? Porque ainda que isto seja a palavra de Deus, não é a sua crença.
Ainda que seja a palavra de Deus, que na sua boca seja a crença, não é no seu ser, não é no seu coração, não é na sua razão, não é no seu ser. Nós somos aquilo em que acreditamos, ou no que acreditamos. Isso é algo que nossa mente produz. Porém, se nós podemos ser influenciados em nossa maneira de ver o mundo, em nossas crenças, por causa da herança familiar ou social que recebemos, também podemos provocar o despertar da consciência e da razão nossa, para descobrir a verdade, e em descobrindo-a, nos tornarmos diferentes, melhores, porque isso será para nós uma crença, e nós somos aquilo no que cremos, ou o que cremos. Lucas capítulo 11, versículo 34, é Jesus dizendo: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Se aquilo que você vê e como você vê for mal, for negativo, então isso é o que você será, isso é o que todo o teu ser será. É o que Jesus está dizendo. Um bom exemplo disso que estou dizendo é o que eu aprendi quando deixei a roça e vim para a cidade. Lá na roça nós éramos ensinados pelos mais velhos que acreditavam piamente nisso. Eles acreditavam e ensinavam para nós. Não era historinha para fazer ter medo para dormir mais cedo, não. Era crença. Acreditavam que a crina do cavalo amanhecia toda embolada, porque o Saci Pererê tinha bagunçado a crina do cavalo de noite, só para perturbar o dono. Na cidade, quando vim para a cidade, nós passamos a saber que aquilo era por causa de um tipo de morcego hematófago, um morcego que se alimenta de sangue e que cravava suas presas no pescoço do cavalo para beber seu sangue, e acabava por ficar embolado na crina do animal quando esse se agitava. Logo a crina ficava toda embolada. Mas a crença era que foi o Saci Pererê. Por quê? Porque o cavalo não relinchou, o cavalo não esperneou, o cavalo não chamou a atenção de ninguém. E por que ele não chamou a atenção de ninguém? Porque o Saci Pererê, quando vem, ele vem quietinho, ele é bagunceiro, ele é um espírito da mata. As pessoas não veem. Então quando ele chega lá, ele faz a bagunça para dar um susto, para no dia seguinte o dono do cavalo ter aquele trabalho todo, desembolar toda a crina do cavalo. E ele não percebia. Por que não? Porque embaixo da crina do cavalo estavam as marcas das presas do morcego. E por que o morcego, por que o cavalo não escoceava, não relinchava, não chamava a atenção do dono? Porque o morcego, ele tem na saliva dele uma propriedade que torna como que anestesiado o local onde ele morde. E aí, na ignorância popular da roça, de onde eu vim, era o Saci Pererê. E quem ia dizer que não? E quem é que ia ficar de noite tomando conta para ver se vinha o Saci Pererê? Mas sabe que coisa? Para o matuto ignorante, desprovido de conhecimentos e arraigado nas suas crenças, no misticismo que era passado de pai para filho, era-lhe difícil aceitar isso. E muitos até diziam mesmo que já tinham visto o Saci Pererê. Quando Deus criou o ser humano, diz a Bíblia, que Ele nos criou à sua imagem
e semelhança. Porém, o ser humano se corrompeu e com isso perdeu a imagem e semelhança de Deus e passou a ter desequilíbrio moral e espiritual, sofrendo corrupção na constituição da sua personalidade e caráter. O apóstolo Paulo, nesse texto que lemos, está ensinando que é possível vivenciarmos transformação em nossa vida quando nós nos dispomos a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. O viciado nunca deixará o vício até que ele tenha o seu entendimento a respeito daquilo renovado. Mas enquanto ele acreditar no que a ciência, que para onde não lhe pode mais ser possível estudar, que é o campo da metafísica, que é o campo da espiritualidade, ela diz que isso é uma doença e ele será doente para toda a vida, ele é um escravo e que eventualmente vai recair. Mas é assim também para o compulsivo em relação ao sexo, à pornografia, ao alcoolismo, ao tabagismo. Conquanto haja uma dependência química a que o organismo se submeta, isto também está no campo da metafísica, porque o ser humano não é só carne, ele é também alma e espírito. Nós temos um cérebro, mas cérebro é físico, e o que habita nele é o espírito do homem. A ciência declara a morte de um ser vivo, humano, quando não há mais sinapses nervosas, quando o cérebro não mais está dando sinais de sua funcionalidade. E quando isso acontece, é porque o espírito, que não é matéria, mas está ali residindo naquele corpo, através do cérebro, comandando tudo, ele desencarna. Onde está mais a vontade do ser que deixou agora de ter o espírito no seu corpo? Não há mais vontade, o espírito não mais está lá. Somente quando o ser humano passa a entender como ele é, como ele foi feito, como ele foi criado, mas primeiro é preciso acreditar, crer piamente que você é um ser criado, você não é produto de um acaso, você não é produto de uma explosão cósmica e de uma evolução, que de uma ameba chegou a um ser humano como você. O apóstolo Paulo está dizendo que é possível vivenciarmos transformação em nossa realidade de vida, mas isso somente possível é quando dispomos a nós mesmos sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Muitos acreditam que não é possível para uma pessoa deixar de ser quem é. Como disse o ditado, pau que nasce torto morre torto. Mas a palavra de Deus diz que não será possível a ninguém viver a eternidade no céu com Deus se não morrer para quem é antes de entregar a sua vida a Cristo e nascer de novo, ou seja, se tornar uma nova criatura. É por isso que tem muita gente que vem para a igreja dizendo receber Jesus, mas recebeu nada, não houve metanoia, não houve renovação de entendimento, não haverá, portanto, transformação, porque diz Jesus, é preciso um novo nascimento, é preciso que a pessoa morra para quem ela é, naquela sua concepção de vida, de existência, de valores, de crenças, para então ser uma nova criatura, com uma mente renovada, transformada, não mais cheio de trevas, mas agora com luz no seu interior, uma nova criatura.
Essa crença se dá por a pessoa não se conhecer, essa crença na ignorância. Pau que nasce torto, morre torto. Mas nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Amém? A única coisa que não dá para ser transformado é que se o meu braço for cortado, ele não se regenera. Mas o meu ser pode ser regenerado. O ser humano, ele pode ser regenerado no seu ser. A alma tem dois elementos importantes que é preciso que saibamos distinguir e cuidar. E são esses elementos: a personalidade e o caráter. E eu quero te mostrar algumas coisas a respeito de personalidade e caráter. Personalidade não é caráter. Caráter não é personalidade. Personalidade e caráter são dois elementos distintos do nosso ser, mas que compõem o nosso ser. Vamos falar primeiro da personalidade. O que é a personalidade? A personalidade está ligada à nossa psique, à nossa mente. A psique, ela se refere ao nosso ser, como nós nos expressamos. Por exemplo, alguém ou é tímido ou é extrovertido. Não existe ninguém que é tímido e extrovertido. Quantos aqui são tímidos? Deixou de ser, levantou a mão. Quantos são extrovertidos? Um monte ficou de braço abaixado porque não sabe. Ou você é tímido ou você é extrovertido. Isso tem a ver com a sua personalidade. A personalidade, nós às vezes a classificamos como fácil ou difícil. Fulano tem uma personalidade muito difícil. Fulano é uma pessoa muito difícil. Isso tem a ver como ela se expressa. A personalidade, ela é moldável. Diga, por favor, a personalidade é como o ser se expressa. Diga, a personalidade é moldável, não se transforma. A personalidade está para nós como a impressão digital. Ela é o que é. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que ela era muito acanhada, tímida, e ela de repente desabrochou. Eu também, quer ver? Cadê o Zago? Está aqui? O Zago está no Ministério Infantil. Quem lembra? Quem sabe quem é o Anderson Zago? Todo mundo que é membro dessa igreja. O Zago, quando chegou aqui, ele me cumprimentava, a mão dele parecia que ele tinha acabado de lavar e não enxugou, de tão nervoso. Ele sentava, só eu e ele, na minha sala, e ele fazia, que pastor, que pastor, porque vai ficar assim, tá bom. Nós até alcunhamos, nós até criamos uma nova língua, não é? Nós criamos a língua zagonês, porque para entender o que o Zago dizia era muito difícil. E o Zago tinha um negócio de piscar o olho, e ele se mexia e tudo porque ele era extremamente retraído, acanhado, tímido. Mas nós trabalhamos com o Zago, nós trabalhamos a sua personalidade, e ele não deixou de ser tímido, mas ele se permitiu ser moldado. Vou falar com a esposa dele aqui. Ele continua tímido? Está mais moldado. Está moldado, aprendendo a controlar a timidez. Pode ser moldado.
Tem pessoas que já são mais extrovertidas e você nota isso desde pequenininho. Não é assim? A personalidade, ela pode ser moldada. A personalidade está relacionada a como a pessoa se expressa. A personalidade, ela nasce com a pessoa. Ela é uma herança psíquica herdada por influência genética. Mas como pode, pastor? Numa mesma família, 2 filhos gêmeos, um nasceu de um jeito, outro é do outro. Não, os 2 nasceram iguais, todos 2 foi um parto normal ou foi cesárea. Mas personalidade, eles podem ser completamente diferentes um do outro. Um é agitado, o outro é mais calminho. A Bíblia fala de 2 pessoas assim. Um era Jacó, o outro Esaú. Esaú cresceu e desenvolveu logo na sua personalidade, extrovertido. Ele desenvolveu gosto por coisas que são afins a alguém assim. Pessoas assim são destemidas, pessoas assim gostam de esportes radicais, pessoas assim, elas são mais afeitas a aventuras. E Esaú, ele era caçador. Jacó não. Jacó, ele já era mais introvertido. Jacó era mais na dele. Jacó gostava de ficar em casa. Ele era mais caseiro. Gêmeos com personalidades diferentes. A personalidade nasce com a pessoa, mas ela pode ser moldada. Se você é tímido, você pode ser moldado. Você pode moldar a sua timidez. Você pode moldar não a timidez, você pode moldar a sua personalidade. E você pode aprender a lidar, a conviver com essa timidez sem que ela te incapacite para qualquer coisa que hoje você é incapacitado por ela. Mas há outro elemento do nosso ser que é o caráter. E o que é caráter? Caráter está relacionado aos valores. Caráter está relacionado à ética e à moral do ser humano. Caráter fala das nossas escolhas. Caráter, ele é bom ou ele é mau, e ele se expressa nas atitudes. O caráter, ele não é moldável. O caráter, ele é transformável. Uma pessoa de mau caráter, ela pode se tornar uma pessoa de bom caráter. Uma pessoa de bom caráter pode se tornar uma pessoa de mau caráter. Caráter tem a ver com a ética e a moral. Caráter é construído ao longo do crescimento cognitivo do ser humano. É influenciado pelo meio, também sofre influências da personalidade, mas pode ser transformado. Uma criança que nasce num ambiente em que ela aprende que é certo bater no coleguinha, ele vai se tornar um jovem, um adolescente, um jovem que vai ter atitudes dentro do conceito ético e moral errados, mas ele pode ser transformado quando ele tomar conhecimento de que aquilo é errado, aquilo é mal, aquilo não deve ser na realidade da sua existência, das suas escolhas de vida. Então ele pode escolher ser diferente e ele pode ter o seu caráter transformado. Personalidade e caráter são 2 elementos que compõem o ser humano, e a palavra de Deus diz que é preciso que o ser humano
se coloque nas mãos do Espírito Santo, para que seja tornado diferente, de modo que possa cumprir o propósito pelo qual o Pai eterno o criou, e que fará com que este ser humano experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Caráter está relacionado a quê? Diga as escolhas. Quais são as escolhas que você tem feito? Muita gente já disse: não, mas eu sou assim por causa da criação que eu recebi. Se você sabe disso, então você é mau caráter. Ele não pode dizer diferente. Ele sabe dizer que ele é assim por causa da criação que recebeu. Logo, ele só é assim porque quer. Por quê? Porque está no campo da escolha. Ele pode escolher não ser. A personalidade e o caráter são dois elementos que compõem o ser, e o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: não se conforme em ser como você é, mas se transforme pela renovação do teu entendimento. Se eu entendo, se eu acredito, se eu mudo as minhas crenças, daquilo que eu criei até aqui, construído pelo senso comum, construído pela ciência que é limitada, conquanto ela seja boa em muito boa parte de si mesma, para a sociedade, para o ser humano, ela é falha, ela é incompetente para me capacitar a ser quem Deus quer que eu seja. Por quê? Porque não tem livro nenhum de ciência, não há compêndio de moral e de ética criado pelo ser humano que seja capaz de tornar qualquer ser humano a imagem e semelhança de Deus reconstruída. Isto e para isso é que Deus estabeleceu, é que Deus inspirou, é que Deus fez ser registrada a Bíblia Sagrada. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, é ela que aponta a direção, é ela quem tem os princípios e valores que devem desconstruir para reconstruir o nosso ser, de modo que nós pareçamos de novo com Deus. E só aí, diz o apóstolo Paulo, é possível experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto estão tantos buscando igrejas, enquanto há tantos entregando dinheiro para ter a sua vida transformada, a palavra de Deus diz que a transformação se dá pela renovação do entendimento. E enquanto o ser humano busca entendimento na ciência e não em Deus, não há transformação. É por isso que tem muitos crentes dentro das igrejas, mas que a sua vida não muda, sua vida não é transformada. Na verdade, muitos experimentam mudança, mas mudança não é transformação. Por favor, avisa para quem está do teu lado: mudança não é transformação. Mudança não é transformação. Umas crianças foram de rua, foram retiradas da rua e, com autorização do juizado de menores, elas foram levadas para passar um fim de semana num sítio. E essas crianças receberam roupa limpa, um kit de higiene, cada uma, escova de dente, sabonete, papel higiênico, toalha, e cada uma delas recebeu uma roupa de cama, lençol, cobertor e travesseiro. Elas foram levadas para aquele sítio e, chegando lá, os meninos ficaram num alojamento para meninos com beliches, camas, e as meninas ficaram no alojamento para meninas com beliches, camas.
E quando amanheceu o dia, e que acordaram os monitores, e que entraram lá para acordar as crianças, descobriram que a maioria daquelas crianças tinham descido das camas, forrado o chão e dormido no chão com a cama lá. O que é que aconteceu ali? É que elas, ainda que sendo levadas para uma outra realidade, a sua realidade não saiu de dentro delas, permaneceu o mesmo. Elas sofreram uma mudança de lugar, mas não sofreram uma transformação na sua maneira de se ver. Paulo está dizendo: não se conforme com a maneira como você se vê, não se conforme com a maneira com que você é visto pelos demais, mas seja transformado pela renovação do teu entendimento, para que então você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente que é infeliz porque é introvertido. Eu, aos 16 anos de idade, você pode não acreditar, mas aos 16 anos de idade, eu tinha que fazer um tratamento psiquiátrico. Tal era a minha introversão. Eu era extremamente frustrado, porque aos 16 anos de idade, eu tinha dificuldade na escola, desde meus 10, 11 anos de idade, quando eu saí de onde eu morava e vim para o Rio de Janeiro, para Nova Iguaçu. O pior momento para mim na escola era quando bati o sinal do chamado recreio. E pior, porque não podia ficar na sala, tinha que sair todo mundo da sala, e não podia ficar no corredor e nem no andar, tinha que descer e ir para o pátio. Isso para mim era horrível. Eu tinha que descer, e eu descia e eu ia lá para o cantinho daquela quadra, e eu ficava quietinho lá. Dificuldade para me relacionar com os outros. Tem gente que tem uma dificuldade terrível. E talvez, meu irmão, você que diz que recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, sabe que a grande comissão é: enquanto você vai pelo caminho, dê testemunho da tua salvação, ensinando o plano de salvação a quem sentar do teu lado no ônibus, que você não sabe se está salvo ou não, se vai viver, vai morrer e vai para o céu, ou se vai morrer e vai para o inferno. Você tem uma responsabilidade, mas uma voz diz dentro de você: mas eu sou acanhado, eu tenho vergonha. E aí você dá a célebre desculpa: eu não sei como falar. A palavra de Deus diz: enquanto você acreditar nisso, sua vida não pode ser diferente. Tem gente que não progride na vida profissional porque acredita que é incapaz para isso. Por quê? Porque é tímido. Nunca vai deixar de ser tímido. Mas a timidez é característica da personalidade, e a personalidade pode ser o quê? Moldada. Pode ser moldada. Você pode não acreditar, mas eu sou tímido. É verdade. Eu ainda sou tímido. Eu subo um púlpito e eu prego. Eu vou diante de 5, 10, 15, 20 mil pessoas e eu faço uma palestra. Mas como se o senhor é tímido? Porque eu aprendi a lidar com a minha timidez e ela não mais me incapacita. A palavra de Deus diz: não vos dei espírito de covardia, mas de ousadia. A minha timidez foi moldada, a minha personalidade foi moldada, e a timidez não mais me limita como antes, ainda que em algumas coisas ela seja muito forte.
E o caráter? Eu antes fazia as escolhas erradas. Eu antes fazia as escolhas motivado pelo sentimento, movido pelas paixões, e as paixões nos levam às escolhas. E as escolhas que eu fazia, via de regra, eram as erradas, porque quando a gente faz as escolhas motivado pela paixão, nós desenvolveremos um mau caráter. As nossas escolhas não serão boas. A gente tem a tendência de pensar que mau caráter é se ele é bandido, é se ele é ladrão, é se ela é uma adúltera, mas isso só não é mau caráter, não é só isso. Mau caráter é toda escolha má que eu faço e que, ainda que não gere repercussão negativa a outrem, gera em mim. Logo, se é uma escolha errada que eu fiz, meu caráter não é bom. Tem muita gente que não é bom para si mesmo. Tem muita gente que faz mal para si mesmo, porque faz as más escolhas. Amado, Deus quer que você se submeta inteiramente a Ele, caráter e personalidade, para que o teu ser seja transformado. Mas isso só pode ser possível, só é possível se houver renovação do teu entendimento. Então, submeta a tua personalidade ao Espírito Santo, para que Ele possa moldá-la. Deus quer que o ser humano submeta seu caráter aos princípios e valores que Ele estabeleceu e que estão na Bíblia Sagrada, para que então seja transformado de modo que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por voltar a parecer com Ele. Foi Ele que nos criou, mas o nosso ser foi corrompido e nós fomos desfigurados na nossa personalidade e no nosso caráter. E se nós não reconstruirmos o nosso ser à luz da imagem e semelhança de Deus, não podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isto, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, podem ser traduzidas numa só palavra: bênçãos. Porque muitos crentes não estão vivendo as bênçãos de Deus, ou ainda não têm experimentado bênçãos que poderiam estar vivendo, é porque ainda não viveram e não estão vivendo. Romanos 12, 2. Que diz o quê? Lê de novo, por favor, bem forte. Pode ler forte? E não vos conformeis. Esse mundo é o estado de coisas. Esse mundo é quem você é. Esse mundo é o que dizem a teu respeito que você acredita. Esse mundo é o que a sociedade dita como sendo o padrão. Mas ele diz: mas seja transformado pela renovação do teu entendimento. Meu irmão, minha irmã, isso não significa dizer que se você não sabe ler e escrever, você vai morrer ignorante. Isso poderia ser verdade no século passado, no princípio dele. Mas hoje nós estamos vivendo num tempo em que você pode ser analfabeto, mas sabe usar um celular. E se uma criança que não sabe nem ler e nem escrever, como a Beatriz, que com 3 aninhos pegava o tablet e entrava no YouTube e já sabia colocar a musiquinha da Aline Barros para tocar, então, quem hoje pode dizer-se incapaz de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, e andar por ela, tendo a sua mente renovada e a sua vida transformada por conhecer a palavra de Deus? Você pode ser
muito melhor. Você pode vivenciar as bênçãos de Deus se você buscar transformar pela renovação do teu entendimento. Amém? Que Deus te abençoe, e Ele abençoará na medida que você assim o fizer. E quando você estiver vivendo essa bênção, todos verão que alguma coisa diferente começou a acontecer na sua vida. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai poder dizer: sabe por quê? Porque eu encontrei Jesus, eu encontrei a verdade, eu fui liberto. Libertação quer dizer isso, ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Amém? Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.